Bem, vamos resolver um problema de idades. Vamos resolver esse problema de idade. Eu recebi aqui, através de um e-mail, e confesso o seguinte: depois que eu li o problema, eu fiquei um pouco complicado para montar, porque esse problema tem algumas características diferentes dos demais que normalmente vêm, né? Por exemplo, o enunciado dele não está bem claro, a pontuação está mal feita e tal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou publicar esse enunciado original juntamente com o vídeo, certo? Mas vou montar depois, no vídeo, um enunciado que eu dei uma reformulada nele. Não ficou totalmente diferente, mas fica mais fácil de compreender por que ele deve ser montado desse jeito. Então eu vou dar uma lida primeiro, né, no enunciado como ele está. A soma das idades atuais de Antônio e Pedro é 44 anos. Ponto. Esse ponto aqui está legal. Certo? Aí depois, Antônio tem o dobro da idade que Pedro tinha, quando Antônio tinha metade da idade que Pedro terá. Aqui começa a confusão. Que aqui eu botei um ponto para poder separar a primeira parte da segunda. E depois eu botei no outro enunciado, vocês vão ver, eu botei mais um ponto aqui, que já tem, né? E finalizando o problema. Aí depois, quando Pedro tiver 3 vezes a idade que Antônio tinha, quando Antônio era 3 vezes mais velho que Pedro, qual a idade de cada um dos dois? Esse problema causa uma certa confusão, vocês vão ver que eu vou montar a tabelinha, porque normalmente um problema de presente, passado e futuro só tem um passado e um futuro. Vocês vão ver que esse aqui a gente tem que montar 2 passados. Na hora que a gente estiver fazendo, eu vou explicar por que vocês vão entender por que tem que ter 2 passados. Certo? Mas eu vou dar mais uma lida nesse enunciado, do jeito que ele está. Depois eu vou pegar o enunciado que eu fiz a modificação. A modificação não é muito grande, mas vocês vão ver que tem esse ponto que está aqui. Eu acrescentei mais um ponto nesse terá aqui. Aí eu fiz mais umas modificações. Não mudei o enunciado. Na verdade, esse enunciado está todo o contrário. O certo é começar a resolver o problema de trás para frente. O último parágrafo dele para o primeiro. Mas isso você só observa depois que você lê várias vezes até você entender o que o problema quer. Ok? Mas vamos lá. A soma das idades atuais de Antônio e Pedro é 44 anos. Antônio tem o dobro da idade que Pedro tinha, quando Antônio tinha a metade da idade que Pedro terá. Quando Pedro tiver 3 vezes a idade que Antônio tinha, quando Antônio era 3 vezes mais velho que Pedro, qual a idade de cada um dos dois? Está vendo como é que é meio confuso? Mas a gente vai tentar explicar essa confusãozinha aqui. Bem, vamos pegar agora, eu vou botar outra planilhazinha aqui, para a gente ver o enunciado que eu pontuei, né? Não vai alterar muita coisa, mas aí vai ficar assim, ó. A soma das idades atuais de Antônio e Pedro é 44 anos. Certo? Ponto. Antônio tem o dobro da idade que Pedro tinha, quando Antônio tinha metade da idade que Pedro terá. Botei mais um ponto aqui, né? E aqui eu fiz mais um parágrafo, até aqui. Aí o problema ficou com 3 parágrafos. Certo? Aí eu montei a seguinte tabelinha. Aquela já está pronta, porque essa tabela dá um pouquinho de trabalho. Se eu fosse fazer tudo no vídeo, demora muito. Aí eu já deixei alguma coisa pronta aqui,
mas eu vou explicar como que aconteceu isso aqui. Eu montei uma tabela passado, presente e futuro. Aí ele fala, a soma das idades atuais de Antônio e Pedro é 44 anos. Por enquanto eu não vou mexer com isso. Porque, como eu falei, o ideal é montar esse problema do último parágrafo para o primeiro. Então, a informação que tem que vir em primeiro lugar está no último parágrafo. Então, ó, quando Pedro tiver 3 vezes a idade que Antônio tinha, certo? Então, quando Antônio era 3 vezes mais velho que Pedro. Então, Antônio era mais... Teve uma época no passado que Antônio era 3 vezes mais velho que Pedro. Aí eu representei Antônio por letra A, Pedro por letra P, e chamei a idade de Pedro de X. Como Antônio era 3 vezes mais velho que Pedro, eu botei aqui 3x, certo? Aí tem um outro parágrafo, o que ele fala aqui? Antônio tem o dobro da idade que Pedro tinha quando Antônio tinha a metade que Pedro terá. Quer dizer, futuro. Terá é futuro. Aí quer dizer, se ele tem o triplo da idade no futuro, ó, que é 3, eu botei 9x aqui no futuro. Que 3 vezes 3, 9. Só que ele fala também, quando Pedro tiver 3 vezes, aí quando Pedro tiver futuro, 3 vezes a idade que Antônio tinha, então 3x vezes 3 dá 9x no futuro. Então ele mistura o futuro aqui com o passado, e ele mistura de novo o passado aqui, certo? Com o futuro. Aí eu tenho que prestar atenção que vai ter 2 passados, porque uma hora no passado ele fala que a idade um é o triplo do outro, e depois ele fala que é a metade do que ele terá. Aí ficou 2 passados aqui, ó. Certo? Mas é característica do problema. Até você entender isso, o problema fica meio difícil, é complicado. Porque na maioria das vezes o problema só tem um passado, um presente e um futuro. Mas esse, por acaso, tem 2 passados, né? Mas vai ter que montar assim. E aí você tem que ler várias vezes para você entender essa tabelinha. Mas aí depois que eu vou explicar ela passo a passo, depois a gente vai dar uma leitura geral para você entender a tabela. Aí ficou já aqui, ó, uma época no passado, a idade de Antônio era 3 vezes a de Pedro. Depois, ele vai ter metade da idade que ele terá, então, como é 9x, metade de 9x é 9x sobre 2, certo? Só que ele não fala qual é a idade de Pedro nessa época, eu chamei de Y. Só que ele fala que, atualmente, Antônio tem o dobro da idade que Pedro tinha quando Antônio tinha metade da idade que Pedro terá. Então eu chamei aqui de Y, né? A metade da idade que ele terá é 9x sobre 2. É meio confuso, mas tem que ser assim, infelizmente. E ele fala que atualmente ele tem o dobro da idade que ele tinha. Então, como eu chamei aqui de Y, aqui é 2Y. E como ele fala que a soma das idades é 44, se eu pegar a idade de Antônio, certo? Diminuir do total, eu vou ter a idade de Pedro. Então aqui eu botei 44 menos 2y, que é a idade de Antônio. E eu vou determinar x e y, só que no final a resposta do problema, por exemplo, a idade de Antônio vai ser 2 vezes y, não é o valor de y diretamente. E a idade de Pedro vai ser 44 menos 2y. Outra coisa interessante que depois vocês vão ver, quando a gente resolver esse problema, que ele dá uma resposta quebrada. Ou seja, a gente acha a idade em anos e meses, o que é difícil. Normalmente o problema de idade, a idade vem inteira, aí isso dificulta um pouquinho também. Mas é legal que é um problema bem bolado, né? Bem bolado no sentido que ele é bem confuso, mas faz parte das histórias da matemática, né? Bem, espero que essa tabelinha esteja bem compreendida. Se tiver alguma dúvida, essa solução vai estar lá
no, no site, né? Vai estar também no YouTube. Aí quem tiver alguma dúvida é só passar um e-mail que eu vou esclarecer melhor, que realmente eu concordo que apesar de estar solucionado aí, é bem confuso o negócio, mas vamos tentar resolver. Aí o que aconteceu? Mais uma vez para resolver, eu usei de outro artifício seguinte. Quando eu tenho duas idades, aqui é um ano, aqui é outro. Se eu diminuir esse desse, vai dar a diferença aqui, ó. Quantos anos se passaram entre esse intervalo. Só que se eu diminuir essa dessa e essa dessa, vão ser iguais. Aí eu botei aqui, ó, 9x sobre 2 menos 3x vai ser igual a y menos x. Ou seja, o que aconteceu aqui nesse período menos o que aconteceu nesse período é a mesma coisa que aconteceu nesse período nele. Lembrando que essa diferença é o total de anos que existe entre uma idade e outra. Certo? Aí pronto, depois que eu escrevi isso, aqui eu multipliquei tudo por 2, ó. Aqui vai cortar o 2, fica 9x, 2 vezes 3, 6, 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos x, menos 2x. Certo? Você pode também tirar o mínimo dos dois lados, é a mesma coisa, por corta o 2, ou multiplica tudo por 2, porque aí corta o 2 aqui, ó. O que não tiver 2 você multiplica. É um artifício também que tem, né, quando o denominador é um só. Aí aqui, ó, 9x menos 6x dá 3x, esse menos 2x é negativo. Vai passar para cá positivo, ficou 3x mais 2x é igual a 2y. Com isso eu acho a relação entre x e y, ó, 3 mais 2, 5, é igual a 2y, passo 5 dividindo, certo? Agora eu vou pular de cá, que eu preciso de outra equação para determinar. Já achei que x é 2y sobre 5, ou 2/5 de y. Ok até aí? Recordando, ó, fiz 9x2 menos 3x, esse período menos esse, é igual a esse menos esse, porque a diferença de anos aqui é a mesma. Certo? Depois eu vou pegar outro período do outro lado, fazer o mesmo raciocínio. Aí ficou 9x sobre 2 menos, sempre pegando o maior menos o menor para dar um resultado positivo. Se eu pegar o contrário, esse menos esse, como esse que aconteceu antes, vai dar um resultado negativo, eu vou ter que trocar o sinal de tudo. Para evitar isso, eu pego o da frente menos o de trás, que já dá positivo. 9x2 menos 3x, y menos x. Certo? Fazendo as contas, eu multipliquei tudo por 2. 9x menos 6x, estou repetindo aqui, mas é interessante porque esse problema é meio complicado, para a pessoa entender bem. 2y menos 2x. 9 menos 6 dá 3, esse 2 passou para cá, somando, fica igual a 2y, que vai permanecer do outro lado. Passo 5 dividindo, chega que x é 2y sobre 5, eu vou precisar desse valor na outra equação, beleza? Agora eu vou pegar outro período, certo? E vou resolver aqui. Aqui, se vocês observarem na tabela, uma coisa que eu vou falar, eu botei um z aqui igual a 11x. Isso aqui eu calculei lá na frente, que z é igual a 11x. Que eles também não deram qual era essa idade. Eu chamei de z e aqui eu chamei de y. Certo? Mas essa não vai precisar determinar, porque na verdade eu preciso de x e y. Mas se eu quiser determinar, aí depois eu fiz o cálculo, como que determina esse 11x do z. Posso mostrar aqui também. Bem, continuando, agora eu peguei esse período menos esse, certo? Vai ser igual a esse menos esse. Então ficou 2y menos 3x é igual a 44 menos 2y menos x. Cuidado, o período eu não posso misturar esse com esse. Se eu peguei daqui, eu tenho que pegar daqui. Certo? Porque esse período daqui para cá é o mesmo daqui para cá, mas esse daqui para cá não é o mesmo
daqui para cá. Pode até acontecer de ser, mas eu não posso partir desse princípio, certo? Então eu fiz, ó, 2y menos 3x é igual a esse menos x. Fazendo a conta, ó, vou separar os y, né? Ficou menos 3x, esse x é negativo, veio para cá, positivo. Tinha um 2y aqui positivo, o outro é negativo, veio para cá, ficou positivo também. Ficou igual a 44. Dá um tempinho aí para capturar a ideia, mas é isso aí. Certo? Aí, ó, menos 3x com mais x, menos 2x. Né? 2y mais 2y, 4y, é igual a 44. Aqui, como eu tenho que 2 vezes x, eu já determinei que x é 2y sobre 5, multiplicando isso aqui por 2, vai dar menos 4y sobre 5, substituir esse valor de x aqui, ó, que eu vou determinar y. Tiro o mínimo, ó, multiplica tudo por 5, né? Aqui corta o 5, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 44 dá 220, né? Aí, 20y menos 4y dá 16, igual a 220. 220 sobre 16, simplificando que por 4 e por 4, eu acho que y é 55 quartos. Só que é aquilo que eu falei, eu estou achando y, mas eu preciso de 2y. Aí eu vou pegar, vou multiplicar isso aqui por 2. É. Não sei se eu fiz do outro lado. Não, não fiz do outro lado, não. Eu me perdi aqui no meio da papelada, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse y de novo aqui, ó, que é o 2y, e vai ficar 44 menos 2y. Deixa eu fazer aqui de novo. Y é igual a 55 sobre 4, né? Sobre 4. Eu já chamo. Deixa eu acertar aqui, eu não vou escrever na hora, que toda hora foge a imagem. Aí você fica tomando conta de 2, é complicado. Preparei aqui tudo certinho, mas o papel sumiu. Aí 2y vai dar 55 sobre 2, certo? Duas vezes 55 sobre 4. Corto 2 aqui, fica igual a 55 sobre 2. Esse 55 sobre 2 vai dar 27,5. 27,5 são 27 anos e 6 meses. Isso que eu falei que ia dar quebrado. Certo? Então, a idade de Antônio são 27 anos e 6 meses. Quando você fizer 44 menos isso,
você vai achar que a idade de Pedro é 16 anos e 6 meses. Certo? Que é os 44 menos 2. Somando isso aqui com isso, dá 44. Porque 27 com 16 é 46, 6 meses mais 6 meses é um ano, certo? Vai dar os 44 anos que ele fala aí. E depois, se você quiser calcular os outros, é igual aquele z igual a 11x, é só fazer a tabelinha, mesma coisa. Você faz z menos 3x, por exemplo, é igual a 9x menos x, certo? O z menos 3x, z menos 3x é 9x menos x. Aí o que vai acontecer? 9x menos x dá 8, como esse menos está do lado do z, passa para lá, 8 mais 3, z igual a 11x. Poderia ter outras maneiras de calcular. Aí você vai saber qual a idade que ele tinha aqui, se eu quiser saber, é só multiplicar 11 vezes o valor de x, que é 16 anos e meio. Aqui eu sei a idade dele aqui e sei todo mundo agora, certo? Então o problema é basicamente isso. A única coisa que tem que ver é o enunciado dele, que é meio complicado, mas eu vou publicar tudo certinho. Lá no site vai estar tudo publicado direitinho, o endereço direitinho, certo? E no caso, né, mesmo assim tendo alguma dúvida, é só passar o e-mail, porque depois que ver o vídeo fica mais fácil de eu tirar qualquer dúvida que ainda persistir, né? Ok? Por enquanto, obrigado. Até o próximo vídeo, né? E lembrando, alguma dúvida é só passar um e-mail para doimate@hotmail.com, Jefferson Subtil Fraga. Ok? Então, até o próximo vídeo e obrigado por enquanto.